Olá, meu nome é Raul e hoje eu gostaria de falar de um guia turístico bastante peculiar. Já começando pelo nome do autor, Myself. Não é o nome real do autor, que se chamava Carlos Soldevilla, e foi um escritor consagrado em múltiplos estilos, da dramaturgia ao jornalismo, da poesia à novela. Esse representante da inteligência catalã do início do século XX era bastante influente na cena artística barcelonesa. Nascido no dia 26 de março de 1892, Soldevilla teve uma juventude plena de livros e literatura, tanto por parte própria como por incentivo da mãe, que segundo ele tinha uma memória muito feliz para os versos, e também por parte do pai, que gostava desse período de amadorismo literário do jovem, mas que também tinha medo de que se ele se metesse a escritor profissional, que segundo ele não tinha muito futuro. Mesmo tendo se enveredado por redações de jornais e semanários de Barcelona, Soldevilla acabou se formando em Direito aos 24 anos. Ele dizia que escolheu o curso porque era o mais neutro, era um tipo de plataforma giratória que igualmente levava às profissões liberais e à burocracia, ao comércio e à indústria, ao doce far niente e à política, à glória e à miséria. Sua paixão, contudo, era mesmo a literatura, e mesmo tendo sido concursado como advogado da antiga Mancomunitat da Catalunha, acabou por pedir sua exoneração alguns anos mais tarde por conta das intromissões do ditador Primo de Rivera. Aqui um parêntese. Quando eu usei o conceito de inteligência na minha tese, a minha orientadora pediu que eu realmente conceituasse essa palavra. À época eu já estava nos finalmente e fiz uma nota de rodapé meio chinfrim. Agora resolvi pesquisar de verdade e passei 2 dias lendo sobre Alfred Weber e Karl Mannheim, que foram altamente confusos, imensamente interessantes e absolutamente úteis para este episódio. Mais sobre isso na parte final do vídeo. Então, Soldevilla passou a se dedicar plenamente a escrever todo tipo de textos que o colocaram numa posição de destaque na literatura catalã. Além do livrinho sobre o qual falarei daqui a pouquinho, também já li uma de suas obras mais famosas, Fanny. É uma história muito boa, que hoje não causaria grandes emoções, mas que foi todo um furor quando foi publicada em 1929 pelo seu conteúdo levemente erótico. Ele era o primeiro de uma trilogia com nomes de mulheres, Fanny, Eva e Valentina. Esta última acabou ganhando o prêmio de literatura mais antigo da Catalunha e é a preferida da Mercè Rodoreda, a maior escritora da literatura catalã, pelo menos na minha humilde opinião. Um dos cargos mais importantes que ele ocupou, contudo, foi o diretor da moderníssima revista D'ací e d'Allà, Daqui e de Lá, que foi publicada de 1924 a 1936. A revista durou esses 2 anos, mas acabou quando começou a Guerra Civil Espanhola e nunca mais voltou. Tinha um tom altamente burguês e snob, e era a marca registrada dos homens do grupo chamados noucentistas, em português, novecentistas, essa galera do século XIX. Soldevilla era parte desse pessoal que tinha como grande líder o também escritor Eugène Dors, que assinava com o pseudônimo de Xenius. Um novo parêntese. Enquanto fazia pesquisa para esse episódio, vi inúmeras referências ao tal do Xenius, e fiquei curioso porque eu não tinha ouvido falar dele até agora. Encontrei bastante coisa falando dele em textos de meados do século passado, quando ele ainda trabalhava todo serelepe, fascista e franquista para o ditador espanhol. Acho que o pessoal de hoje não o leva muito a sério por isso. Além do fato dele odiar o atualmente idolatrado Gaudí e o modernismo, que também não ajuda. O livrinho que eu quero apresentar hoje também foi publicado em 1929, o mesmo ano de Fanny. Já começando pelo título, a obra é muito diferente de qualquer guia turístico que imaginamos. L'art d'ensenyar Barcelona, ou A Arte de Mostrar Barcelona. Ao título, segue-lhe um subtítulo bastante curioso. Guia do barcelonês que quer guiar os amigos forasteiros sem muitos erros nem vacilações. Dentro do livro, porém, ele dá um outro subtítulo, também bastante divertido. Manual do Cicerone amador que quer deixar uma boa imagem, ao mesmo tempo que dá uma boa imagem da cidade. Esse tom engraçadinho percorre todo o livro, que tem um estilo que me lembra muito o maior escritor de todos,
Luiz Fernando Veríssimo, claro. O ano de publicação do livro não é nenhum acidente. Foi em 1929 que Barcelona recebeu a Exposição Internacional, que tomou conta da montanha de Montjuïc por vários meses. Este é, ainda hoje, considerado um dos grandes marcos do turismo na cidade e foi a primeira grande remodelação do espaço que antes era ocupado por habitação precária e hoje é sinônimo de grandes eventos como o Mobile World Congress, que trará mais de 110 mil pessoas a Barcelona, agora em março deste ano de 2026. Um outro parêntese. A troca de casas por centro de eventos, ou a expulsão de moradores pobres para a recepção de turistas ricos, pode ser um tema de vídeo para o futuro. Comente aí se você se interessa por esse tema. Vou tentar não me alongar muito, porque o último vídeo, o vídeo passado, era sobre um artigo e acabando ficou enorme. Então vou tentar me focar aqui. Spoiler, não consegui. A premissa central deste pequeno manual é que o autor receberá uma família alemã, da qual ele é um grande amigo e que tem que fazer com que eles se divirtam por Barcelona durante alguns dias. Ele até dá um nome a esta família fictícia, os Kaufmann. Ele recebe um telegrama avisando que o senhor e a senhora Kaufmann, mais a filha deles, estão chegando e ele se joga nos preparativos para a recepção. Desde cuidar da hospedagem até a recepção na estação de trens, dos passeios, as informações. Tal qual comentei no vídeo passado sobre os guias de turismo analisados por Cohen, Soldevila veste os muitos chapéus deste papel. Você pode acessar o vídeo anterior clicando no card aqui em cima. Sempre quis dizer isso no YouTube. Dada esta pequenina e insuficiente introdução ao autor e ao livro, eu vou, portanto, direto ao ponto que eu gostaria de mostrar. Soldevila não gostava de jeito nenhum do modernismo catalão e, principalmente, de Antoni Gaudí. Um parêntese para explicar que, grosso modo, o que os catalães chamam de modernismo é conhecido como Art Nouveau na maioria dos lugares. Não tem nada a ver, e talvez seja um completo oposto ao que o resto do mundo em geral e o Brasil em particular chama de modernismo. As curvas de Gaudí e de Niemeyer talvez até tenham origens compartilhadas, mas os destinos são completamente diferentes. Eu descobri que o Soldevila e o resto dos noucentistas não gostavam muito do Gaudí quando eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, em 2007. Nela eu acabei mostrando que os guias turísticos de Barcelona, publicados em meados da década de 2000, tinham como principais chamativos para a cidade Gaudí, 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 Camp Nou e mais Gaudí. Esse arquiteto de Reus era, e ainda é, onipresente e onipotente nas referências para os turistas que visitam Barcelona. Daí, passeando um dia por uma livraria, achei uma passagem no livrinho que me deixou boquiaberto. Quando ainda os Kaufmann estavam se adaptando à cidade, passeando de carro, que era um luxo para a Barcelona dos anos 1920, a família alemã pergunta ao guia barcelonês sobre um determinado edifício. Dá-se então o seguinte diálogo, quando estão passando pelo Passeig da Gràcia e se deparam com a Casa Milà, também conhecida como La Pedrera, pelo seu aspecto de uma pedreira. O que é isso? Exclamaram os Kaufmann em coro. Ainda não se sabe muito bem, vocês podem dizer. O edifício tem mais de 20 anos de existência. Mesmo assim, os barceloneses ainda não sabemos o de que diabos é isso. Mas algum objetivo deve ter. Naturalmente, é dedicado à habitação. Aí vive gente, alugam-se apartamentos, quer ser realmente um prédio de aluguel. Mas realmente o é? É estrambótico. É a obra de um arquiteto indiscutível, genial, mas de um gosto lamentável. Agora, se vocês não se importam, chegaremos a ver uma outra obra dele, La Sagrada Família, Catedral em Construção, e daremos por fechado este capítulo tão nojento como indispensável. E o automóvel os leva, no caminho, sob o interrogatório dos Kaufmann, vocês terão que explicar que Barcelona teve a desgraça de fazer boa parte de sua cidade nova ao compasso do assim chamado modernismo. No fim do século XIX, abandonou as discretas normas do neoclassicismo que tinham produzido o Palau Mariano, o Palau Planàs e a chamada Casa d'Alcano, etc., e se embaralhou a criar uma nova arquitetura original sem precedentes.
e muitas vezes sem vergonha. Isso sim, sem nada de pedantismo, sem sombra nenhuma de menosprezo às gerações anteriores. Do jeitinho como alguém que deplora uma desgraça da família. E ele continua falando mal quando passam diante da La Sagrada Família e diz: se os acompanhantes fossem franceses, é bem certo que se revoltariam contra o estilo gaudiniano. Então, vocês teriam que dizer, como bons santos, que as gerações atuais também não se deleitam muito com ela. Esta posição de asco e de vergonha por conta da obra modernista catalã por parte dos noucentistas é muito interessante para entender os grandes contrastes que podemos ver na evolução da imagem dos destinos turísticos. Durante o meu doutorado, eu quis saber o que havia mudado para que Gaudí fosse odiado na década de 20 do século passado e passasse a ser tão adorado nos 70 anos depois. Aqui um pequeno parêntese metodológico. Para comprovar que a opinião dos noucentistas era a dominante, a posição dominante, analisei também um guia de 1922 e um outro de 1935, né, durante a tese. E a presença de Gaudí neles é ainda menor que nos escritos de Soldevila. Porém, tal como Soldevila, eles também se centram apenas na La Pedreira e La Sagrada Família. Como eu tinha comentado antes, a vontade de refazer a minha definição de inteligência agora me ajudou sobremaneira em como abordar este vídeo, cuja ideia original era somente apresentar o livro como uma curiosidade que vai na contramão do que se pensa hoje sobre a principal imagem turística da cidade. Porém, lendo mais sobre o conceito, me veio à mente a já clássica frase de Marx e Engels, que diz que os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Em outras palavras, a classe, que é o poder material dominante numa determinada sociedade, é também o poder espiritual dominante. A dita inteligência, portanto, é esse conjunto de trabalhadores intelectuais mais ou menos independentes que se propõem a serem porta-vozes do poder no momento. Tal ideia é a base para entender o porquê de a imagem turística mudar ao longo do tempo. Os poderes dominantes mudam, as ideias mudam, os porta-vozes mudam e as ideias turísticas também mudam. Da mesma maneira, é interessante perceber que guias turísticos publicados nas décadas de 1920 e 1930 pela Societat d'Attracció de Forasters, ou Sociedade de Atração de Forasteiros, que era uma parceria público-privada para a promoção do turismo em Barcelona, tampouco trazem muita informação sobre o modernismo catalão. Essa entidade publicava uma revista mensalmente e que, inclusive, faz duras críticas a esse estilo arquitetônico que, segundo eles, quebra a harmonia da cidade. Numa das fotos de um artigo de janeiro de 1931, aparece a La Casa de las Punchas, com a Sagrada Família ao fundo, e a revista deseja que, em um futuro não muito distante, a cidade acabe com essas discordâncias que, com motivo justo, preocupam o município. Apesar de personagens como Soldevila e Xênios não estarem de acordo em muitos assuntos, é possível compaginar tais desavenças com a ideia de Weber de que a inteligência, abre aspas, apesar de todas as suas contradições internas, ainda forma, no todo, um tipo de unidade espiritual, fecha aspas. Assim, é interessante ver que os noucentistas neoclássicos eram os que refletiam melhor as ideias da burguesia da virada do século XIX para o XX. A influência deles era tanta que chegava até mesmo às publicações voltadas para o turismo e definiam o que era singular o suficiente na cidade para ser visitado pelos visitantes. Um parêntese final. Qualquer dia desses trataremos da obra de Urry e sobre como o olhar do turista é definido não por forças neutras e invisíveis, mas sim por poderes muito interessados e influentes. Viajar não é fácil. Pensar, aprender, interpretar também não. A função do guia, então, é tornar a viagem mais amena. Entretanto, devemos ser críticos em nossas viagens e tentar entender não só os territórios, as sociedades e as culturas que encontramos, mas entender também os mediadores que se colocam entre esses dois polos, entre os visitantes e os visitados. Devemos buscar compreender as ideologias de quem nos guia, sejam elas explícitas ou implícitas, jogadas em nós consciente ou inconscientemente. Entender que as consequências negativas de uma viagem passiva podem ser muito profundas, ainda que não percebamos. Profunda não só para os que viajamos,
como também para os locais que nos recebem. Assim que aqui fica o meu convite. Naturalizemos as palavras crítica e ideologia. Ambas são fundamentais para que possamos viajar de maneira ativa, realmente crescer como pessoas e tentar melhorar nosso mundo. Você se lembra do que fazer, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com todo mundo e ativem o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Façam tudo isso aí, por favor. Quem sabe daqui a pouco a La Pedreira não começa a me patrocinar. E visitem a página do Critical Guides, www.criticalguides.com. Lá vocês encontrarão toda a informação e muito material interessante sobre turismo. Um abraço e até a próxima.